Suas palavras queimavam como uma tocha ardente. Elias, o profeta, levantou-se em breve como um fogo. Ele fez vir a fome sobre o povo de Israel. Foram reduzidos a um punhado por tê-lo irritado com a sua inveja, pois não podiam suportar os preceitos do Senhor. Com a palavra do Senhor ele fechou os céus, e dele fez cair fogo por 3 vezes. Quão glorioso te tornaste, Elias, por teus prodígios! Quem pode gloriar-se de ser como tu? Tu que fizeste sair o morto do seio da morte e o arrancaste da região dos mortos pela palavra do Senhor. Tu que lançaste os reis na ruína, que desfizeste sem dificuldade o seu poder, que fizeste cair do seu leito homens gloriosos. Tu que ouviste no Sinai o julgamento do Senhor e no Monte Horebe os decretos de sua vingança. Tu que sagraste reis para a penitência e estabeleceste profetas para te sucederem. Tu que foste escolhido pelos decretos do Senhor para amenizar a cólera do Senhor, reconciliar os corações dos pais com os filhos e restabelecer as tribos de Jacó. Bem-aventurados os que te conheceram e foram honrados com a tua amizade. Pois quanto a nós, só vivemos durante esta vida, e depois da morte, nem mesmo nosso nome nos sobreviverá. Elias então foi arrebatado num turbilhão, mas seu espírito permaneceu em Eliseu. Aqui acaba os versos que foram dedicados a Elias. Como ele disse no capítulo 44, era conveniente que ele fizesse elogios a homens ilustres e relembrasse o povo de toda a história. E aqui fica um detalhe que eu não falei na parte 2 do estudo. A prova de que esse escritor está misturando o passado com o futuro. Ele mencionou aqui que Elias foi separado para trazer o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Essa profecia não se cumpriu lá com Elias. Essa profecia ficou para a segunda vinda de Elias. E essa segunda vinda de Elias não seria o próprio Elias, seria João Batista vindo no poder e no espírito de Elias. Profecias que se cumpriram em João Batista, foi relatada no Novo Testamento e esse escritor não conhecia. Então, de certo modo, ele esperava a vinda de Elias. Assim acontece com alguns pontos que ele vai detalhando aqui, que você vê que a perspectiva dele não é só do passado, é sim mostrar que coisas semelhantes aconteceriam no futuro. E é exatamente nesses pontos que essa narrativa dele incorpora, ganha credibilidade, ganha inspiração divina, que só pode ser reconhecida por aqueles que vão atentar para as palavras de Deus. O ponto de Simão, filho de Onias, se encontra no capítulo 50. Então presta atenção. Simão, filho de Onias, sumo sacerdote, foi quem durante a sua vida sustentou a casa do Senhor e durante os seus dias fortificou o templo. Por ele foi fundado o alto edifício do templo, o edifício duplo e as altas muralhas. Em seus dias a água jorrou dos reservatórios que se encheram extraordinariamente como um mar de bronze. Aqui ficou uma mensagem secreta, só para quem conhece a revelação amplificada por Davi no templo de Salomão no mar de bronze. Verso 4. Ele cuidou do seu povo, libertou-o da perdição. Foi bastante poderoso para aumentar a cidade, conquistou a glória em suas relações com a sua nação e alargou a entrada do templo e do átrio. Como uma estrela d'alva brilha no meio das nuvens, como brilha a lua nos dias de lua cheia, como brilha o sol radioso, assim resplandeceu ele no templo de Deus. Ele era como um arco-íris fulgurando nas nuvens luminosas, como a flor da roseira em dia de primavera, como os lírios à beira de uma corrente d'água, e como o incenso que exala o seu perfume nos dias de verão, como um fogo que lança centelhas, como um incenso que se queima no fogo, como um vaso de ouro maciço adornado de pedrarias, como uma oliveira cujos rebentos crescem e como um cipreste que se ergue para o alto. Assim aparecia ele quando se cobria com um manto de aparato e revestia os ornatos da sua dignidade. Subindo ao altar santo, honrava os santos ornamentos.
conservando-se de pé junto ao altar, recebia as partes das vítimas da mão dos sacerdotes. Os seus irmãos o rodeavam como uma coroa, como uma plantação de cedros no monte do Líbano. Como as folhas de uma palmeira, todos os filhos de Arão mantinham-se em volta dele em sua magnificência. A oblação do Senhor era apresentada pelas suas mãos diante do povo de Israel. Quando terminava o sacrifício no altar, a fim de enaltecer a oblação do Rei Altíssimo, ele estendia a mão para a libação e aspergia o sangue da videira. Derramava ao pé do altar um perfume divino para o Príncipe Altíssimo. Falando de Cristo aqui, verso 18. Então os filhos de Arão manifestavam-se com exclamações e tocavam trombetas de metal batido. Faziam ouvir os grandes clamores para fazerem lembrados diante de Deus. E todo o povo se comprimia em multidão e caía com a face por terra para adorar o Senhor Deus e dirigir preces ao Deus Todo-Poderoso, ao Altíssimo. Os cantores elevavam a voz e do vasto edifício subia uma suave melodia. O povo orava ao Senhor, o Altíssimo, até que terminasse o culto do Senhor e que as cerimônias tivessem fim. Então, descendo do altar, o sumo sacerdote elevava as mãos sobre todo israelita para render glória a Deus em alta voz e para glorificá-lo em seu nome. O povo repetia a oração, querendo demonstrar o poder de Deus. E aqui ele terminou, irmãos. Pode ver, são 23 versos, elogiando esse homem com todas essas palavras. Para Elias ele usou 13, para esse personagem ele usou 23. E logo depois ele acrescenta dizendo: e agora orai a Deus de todas as coisas, que fez grandes coisas pela terra toda, que multiplicou nossos dias desde o seio materno e usou de misericórdia para conosco. E aqui ele vai caminhar para finalizar o livro. Eu vou só ler para fechar o capítulo 50, porque ele encerrou a galeria dos heróis da fé. Verso 25, que ele nos conceda a alegria do coração e que a paz esteja com Israel agora e sempre, para que Israel creia que a misericórdia de Deus está conosco e que nos liberte quando chegar o dia. Profetizou a vinda de Cristo, profetizou o seu retorno, porque são 2 dias de grande libertação. Há 2 povos que minha alma abomina, e o terceiro que aborreço nem sequer é um povo. Aqueles que vivem no monte Seir, os filisteus e o povo insensato que habita em Siquém. Jesus, filho de Siraque, de Jerusalém, escreveu neste livro uma doutrina de sabedoria e ciência e derramou nele a sabedoria de seu coração. Feliz aquele que se entregar a essas boas palavras. Aquele que as guardar no coração será sempre sábio, pois se ele as cumprir, será capaz de todas as coisas, porque a luz de Deus guiará os seus passos. Foi daqui que eu fiz aquela conexão com o capítulo 48, no verso 4, aonde ele, exaltando Elias, diz: quão glorioso te tornaste, Elias, por teus prodígios, quem pode gloriar-se de ser como tu? Então essa pergunta é já respondida por ele aqui dentro do livro e é amplificada no Novo Testamento, como eu já expliquei na parte 2 do vídeo, e talvez eu volte a falar aqui nesse estudo para vocês.